Olá jovens, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica, meu nome é Thiago e agora vamos de fato começar o nosso estudo técnico sobre eletricidade básica. O primeiro tópico não poderia ser diferente, né? Vamos estudar tensão e corrente elétrica. Embora sejam conceitos simples, é comum ver as pessoas confundindo eles, então vamos tentar deixar as coisas bem separadinhas aqui. Nos vídeos da aula 4 e 5, nós abordamos o potencial elétrico e o campo elétrico, respectivamente. Se você ainda não viu, eu deixei o link aí na descrição para que você possa assistir. Sabemos que áreas diferentes podem estar positivamente ou negativamente carregadas. Essa separação em cargas opostas pode ocorrer, por exemplo, por meio químico, como ocorre comumente nas baterias. E é simples assim, para haver tensão, é preciso que haja diferença de potencial. E quanto maior a tensão, maior vai ser a diferença de potencial entre as regiões com cargas positivas e cargas negativas. Observem nessa imagem que temos estabelecidos um volume de cargas positivas e outra região com cargas negativas. E essas regiões estão separadas por uma distância r. Lembrando que 1 coulomb de carga é o equivalente a 6,242 vezes 10 à 18ª potência de elétrons. Se levarmos 1 coulomb de carga negativa para perto da superfície de carga positiva e movermos na direção da carga negativa, teremos que gastar energia para superar as forças repulsivas da carga negativa maior e as forças de atração das cargas positivas. Nesse processo de deslocar a carga do ponto A para o ponto B, temos que, se um total de 1 joule de energia é usado para mover a carga negativa de 1 coulomb, há uma diferença de potencial de 1 volt entre os dois pontos. A unidade de medida de volt foi escolhida para homenagear os esforços do físico Alessandro Volta, que demonstrou pela primeira vez que uma tensão poderia ser estabelecida por meio de uma ação química. A equação que define esta questão é: a tensão, ou a diferença de potencial, é igual ao trabalho, medido em joules, dividido pela quantidade de carga elétrica deslocada, medido em coulomb. Vamos imaginar agora que a carga a ser deslocada é de 1 coulomb e realizará essa tarefa com 2 joules de energia. Nessas condições, há 2 volts entre os dois pontos carregados. E se agora considerarmos que essa carga de 1 coulomb deverá se deslocar entre os volumes de cargas opostas maiores, esse aumento de cargas opostas acumuladas resultará em forças de atração e repulsão também maiores para a carga a ser deslocada. Assim, para deslocar essa mesma carga de 1 coulomb, será necessária uma maior energia, nesse exemplo, 5 joules. Dessa forma, tem-se uma tensão de 5 volts. Podemos também manipular a equação da tensão, manipular de forma algébrica essa equação para que possamos calcular, por exemplo, a energia gasta para fazer o movimento dessas cargas elétricas para um determinado nível de tensão. Ou seja, a carga que está dividindo na equação passa para o outro lado da igualdade multiplicando, resultando em energia é igual a carga vezes a diferença de potencial ou tensão. Ainda podemos calcular a quantidade de carga elétrica que é deslocada em uma determinada situação, bastando apenas trocar as posições de Q e V, resultando em quantidade de carga deslocada é igual a trabalho dividido pela diferença de potencial. Até agora definimos o conceito de tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico. Agora vamos então definir o conceito de corrente elétrica. Para separar bem as coisas, devemos entender que a tensão é um mecanismo de partida do circuito elétrico. A corrente é uma reação à tensão aplicada num determinado circuito. Para auxiliar a definir o que é a corrente elétrica, vamos imaginar um fio de metal, como o cobre, por exemplo. Vamos imaginar um corte transversal nesse fio e observar com maior detalhe. Note que há elétrons livres cruzando a superfície em todas as direções. Esse movimento parece bastante caótico, entretanto, em qualquer instante no tempo,
O número de elétrons cruzando esse plano imaginário, esse corte, em uma direção é exatamente igual ao número de elétrons cruzando na direção oposta, de maneira que o fluxo líquido em qualquer direção específica nesse plano seja zero. Embora vendo de fora um fio elétrico aparente estar inativo, internamente há bastante atividade aqui, e isso é verdade para qualquer outro tipo de material condutor. Para que esse fluxo de elétrons eles se tornem útil para nós precisamos de dar uma direção para eles e conseguir controlar sua intensidade. E basicamente o que nós precisamos fazer para que isso aconteça é aplicar uma diferença de potencial elétrico, ou seja, aplicar uma tensão nesse fio condutor. No instante que o fio é conectado nos terminais de uma bateria, por exemplo, os elétrons livres no fio se deslocam na direção do terminal positivo. As cargas elétricas positivas no fio, elas vão ficar oscilando numa posição média fixa. Na medida em que os elétrons passam através do fio, o terminal negativo da bateria age como um suprimento adicional de elétrons para manter o fluxo ativo. No caso da bateria, os elétrons que chegam no terminal positivo são absorvidos e, por meio de ação química da bateria, os elétrons adicionais são depositados no terminal negativo para compensar aqueles que partiram. Vamos observar outro processo, em que um fio de cobre conecta uma lâmpada a uma bateria, formando um circuito elétrico completo. Quando a conexão é realizada, os elétrons livres são atraídos pelo terminal positivo, enquanto os íons positivos resultantes no fio de cobre oscilam numa posição fixa média. O fluxo de cargas negativas através da lâmpada provocará o aquecimento do filamento através da fricção, até que ele fique incandescente, emitindo luz. A tensão aplicada estabeleceu um fluxo de elétrons em direção específica. Por definição, se 1 coulomb passa através de um plano imaginário em 1 segundo, disse que o fluxo de carga ou a corrente elétrica é de 1 ampere. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere e foi escolhida para homenagear os esforços do matemático e físico André Ampère no estudo da eletricidade em movimento. Como o coulomb é a unidade de medida para a carga elétrica, podemos determinar a corrente elétrica a partir da seguinte equação. A corrente elétrica em ampere é a quantidade de cargas elétricas em coulomb dividido pelo tempo em segundos. Essa equação revela que, para um determinado período de tempo, quanto maior a quantidade de cargas elétricas atravessam o fio, maior a corrente elétrica. Agora podemos manipular algebricamente essa equação da corrente para que possamos determinar a quantidade de carga elétrica atravessando um determinado condutor, por exemplo. Nesse caso, vamos pegar a equação da corrente elétrica e o tempo que está dividindo do lado direito da igualdade passa para o lado esquerdo da igualdade multiplicando, resultando em a quantidade de carga elétrica que está atravessando o fio é igual à corrente vezes o tempo. Ainda podemos calcular o tempo necessário para movimentar uma certa quantidade de carga elétrica, com uma intensidade de corrente determinada. Para isso, bastando apenas trocar as posições da corrente e do tempo na equação da corrente elétrica. Para fixar esses conceitos vistos até o momento, vamos executar alguns exemplos matemáticos básicos. Exemplo 1. Descubra a tensão entre dois pontos se 60 joules de energia são necessários para mover uma carga de 20 coulombs entre dois pontos. Bom, o enunciado nos fornece o trabalho, que é de 60 joules, e a carga elétrica deslocada é de 20 coulombs. Substituindo esses valores na equação da tensão, temos que tensão é igual à quantidade de trabalho dividido pela carga deslocada. Nesse caso, a quantidade de trabalho é 60 e a carga deslocada é 20, resultando em 3 volts. Exemplo 2. Determine a energia usada para mover uma carga de 50 microcoulombs entre dois pontos
quando a tensão entre os pontos é de 6 volts. Nesse exemplo, temos que a carga elétrica deslocada é de 50 microcoulombs e a diferença de potencial é de 6 volts. Como queremos calcular o trabalho, vamos usar a seguinte equação. Trabalho é igual a quantidade de carga deslocada vezes a diferença de potencial. A quantidade de carga deslocada é 50 microcoulombs. Observe aqui que eu utilizei a substituição do prefixo micro pelo seu equivalente na base 10, ou seja, 10 elevado a menos 6. Que está multiplicando quem? A tensão de 6 volts. Bom, 6 volts, ele também pode ser representado na base 10, ficando então como 6 vezes 10 elevado a 0. Lembre-se que 10 elevado a 0 vale 1. Então vamos efetuar a multiplicação de 50 vezes 6, resultando em 300. E os números na base 10 é 300 vezes 10. Como a gente tem o produto de números na base 10, basta usar a regrinha que nós vimos no vídeo da aula 6, que é o quê? Produto de número na base 10, basta somar os expoentes. Então temos que 300 vezes 10 com o expoente menos 6 mais 0, resultando em 300 vezes 10 menos 6. Se eu pegar esse número aqui, ó, novamente, que está representado na base 10, e for substituir pelo prefixo, eu tenho 300 microjoule. Caso você tenha se confundido nas operações matemáticas com números na base 10, sugiro que você assista a aula 6, que trata desse tema. O link também está na descrição desse vídeo, ou ainda no card aqui em cima. Exemplo 3. A carga que atravessa a cada 64 milissegundos em uma superfície imaginária é de 0,16 coulomb. Determine a corrente em ampere. Do enunciado, temos que a carga deslocada é de 0,16 coulomb e que esse deslocamento ocorre em 64 milissegundos. Aplicando esses dados na equação da corrente, temos que corrente é igual à quantidade de carga deslocada dividido pelo tempo em segundo. A quantidade de carga deslocada é 0,16 coulomb. O tempo, 64 milissegundos. O que podemos fazer aqui é pegar esse número 0,16 e converter ele num representante desse número na base 10. Nesse caso, o que podemos fazer é deslocar essa vírgula à direita de 0 3 casas para a direita. Lembre que ao deslocar a vírgula para a direita, eu tenho que diminuir o número do expoente. Como aqui o expoente seria o número na base 10, ou seja, 10 com expoente igual a 0, passando a vírgula 3 casas para a direita, resultará em 10 elevado a menos 3. Então teremos 160 vezes 10 elevado a menos 3. O mesmo podemos fazer com os 64 milissegundos. O mili ali é um prefixo que, se a gente lembrar lá da tabela de conversão, o mili vale 10 elevado a menos 3. Então podemos reescrever esse valor como 64 vezes 10 elevado a menos 3. Note que nós temos o quê? Divisão de números na base 10. Então, qual que é a regra para essa situação? Vamos fazer 160 dividido por 64, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 3. Como menos com menos é mais, o resultado dessa conta é menos 3 mais 3, resultando no expoente da base 10 igual a 0. Ou seja, restando apenas 160 dividido por 64. Resultado final, 2,5 amperes. Como vamos inicialmente ver circuitos elétricos alimentados por fontes de corrente contínua,
Vamos ver agora então algumas dessas fontes que podemos encontrar no nosso dia a dia. As fontes CC mais comuns são as pilhas, que podem ser encontradas em diferentes tamanhos, de acordo com a sua capacidade de acumular cargas elétricas. As mais comuns são essas de 1,5 volts. Outro exemplo são as baterias, como por exemplo as baterias automotivas ou as usadas em celulares e notebooks, que podem ter até algumas dezenas de volts. Esses foram alguns modelos que armazenam cargas elétricas para que possam ser utilizados a qualquer momento. Há também fontes que só fornecem tensão quando são excitados por alguma outra fonte externa, como por exemplo são os painéis fotovoltaicos, que só fornecem tensão contínua quando são excitados por uma fonte de luz, em geral provida pela irradiação solar. Um tipo de fonte que vamos ver frequentemente aqui no canal são as fontes ajustáveis. Essas fontes permitem o ajuste da tensão de acordo com a necessidade. Há diversos tipos e modelos dessas fontes. Há modelos que são ajustados manualmente e de forma contínua, e há modelos também que são programáveis. Devido à sua versatilidade, são extremamente úteis para laboratórios, oficinas e nas pesquisas científicas. Jovens, hoje vimos as definições de tensão e corrente elétrica. Estamos agora então encaminhando para temas mais técnicos. Então eu gostaria de pedir para vocês verificar a sua inscrição, deixe um like no vídeo se você gostou e também deixe um comentário com sugestões, críticas, dúvidas que eu procurarei responder. Forte abraço e até logo!